Bem, boa tarde, minha gente. Não dá pra gente gravar um vídeo. Eu não tenho, não tenho meios para gravar um vídeo com edição e nem cabe num momento como esse de é, em que a democracia do Brasil está sendo assentada como nunca foi, né? O presidente Lula se pronunciou ainda há pouco, dizendo que nem mesmo os grupos é, durante aquela guerra civil, aquela pequena guerra, não foi uma guerra civil, mas foi uma guerrilha contra a ditadura militar, nem mesmo durante aquele período, grupo algum de esquerda, armado, né, foi até ao centro do poder em Brasília para depredar o patrimônio público, como nós estamos vendo agora, né? Quem assistiu as cenas aí viu, eu está vendo ainda o Congresso Nacional, o Palácio da Justiça e o Palácio do Planalto sendo vandalizado. E o pior, com o consentimento inicial e até a ajuda inicial da Polícia Militar do Distrito Federal. Né? O Distrito Federal, infelizmente, claro, jornalistas da Globo News, pelo menos, se manifestaram no sentido também de que toda essa baderna que está acontecendo agora era uma baderna anunciada, né? Primeiro porque ônibus estavam chegando em Brasília, né, anteontem e ontem, carregados dessas pessoas. Essas pessoas não surgiram de repente em Brasília. Então, assim, o governo federal sabia, o governo do Distrito Federal sabia. Agora, infelizmente, nós tínhamos, né, porque o governador Ibanez Rocha acabou de demitir, né, aquele cidadão que até me foge, Anderson Torres, uma coisa assim, que era ministro, né, ministro da Justiça de Bolsonaro e foi colocado como secretário, né, de Justiça do Distrito Federal pelo Ibanez Rocha, a despeito do pedido de vários ministros do Supremo para que ele não fizesse isso. Né? Então já está sendo montado um gabinete de crise do Congresso Nacional. Lula já está se deslocando para Brasília. Disse que quando chegar em Brasília vai visitar os 3 palácios, né? O Congresso Nacional, né? O Palácio da Justiça e o Palácio da Alvorada. Minha gente, essa é a nossa invasão. A nossa invasão, o similar daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, né, com a invasão do Capitólio, que é a sede do poder legislativo lá dos Estados Unidos, inflamada pelo ex-presidente Trump, né, Donald Trump. Aqui também toda essa baderna é incentivada de uma maneira ou de outra, até mesmo nas palavras do ex-vice-presidente da República do Brasil, né? Não sei, naquele discurso inócuo dele, né? Mas ele falou muito bem que o silêncio, não só o silêncio, mas as palavras colocadas, jogadas, palavras que sinalizavam para essa turma toda invadir, fazer isso que estão fazendo, essa baderna que estão fazendo. Tem que ser preso o secretário de Justiça de Brasília, o ex-secretário tem que ser preso, o Anderson Torres tem que ser preso imediatamente, tem que ser preso os cidadãos, tinham que já ter sido presos, porque o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto e o Palácio da Justiça já foram desocupados. Agora, a polícia que estava desocupando, que é a mesma polícia que guiou essa multidão até a Praça dos Três Poderes,
Nós vimos as imagens, né, da turba sendo guiado pela polícia militar. A polícia militar que deveria estar prendendo esses cidadãos. Esses policiais têm que ser responsabilizados também. E o governo federal tem que agir com toda força possível contra esse povo. Porque daí pode gerar, se deixar se prolongar, como deixaram prolongar, o que estava acontecendo nas portas de quartéis, irresponsavelmente admitidos pelos comandantes de quartéis. Eu que já tirei muito serviço de comandante da guarda, eu que já tirei muito serviço de adjunto ao oficial de dia, né? Então a gente sabe que isso só acontece em porta de quartel com a conivência do comandante do quartel. Isso não acontece, porque eu já vi até um cidadão, tive o desprazer de dar voz de prisão para um cidadão que tinha pulado o muro do quartel onde eu servia, não vou dizer onde para não causar aqui. Mas o cidadão invadiu, pulou o muro para pegar uma manga. Quando eu dei voz de prisão para ele, eu e os guardas, ele chorou, se ajoelhou no chão chorando, dizendo que aquela manga era para ele ia levar para casa para dividir com os filhos que estavam todos morrendo de fome. Não sei se é verdade ou não, na hora parecia ser muito verdade. Podia ser só uma desculpa, né, para se livrar da guarda. Mas ali nós vimos que ele não teve nenhum prejuízo para o quartel, a gente liberou ele. Agora, o que está acontecendo hoje em Brasília não pode ser, minha gente, aceito. A polícia, os policiais que fizeram a guia, tem que identificar os automóveis que estavam lá, guiando a multidão, os policiais que estavam lá. Isso não é difícil, porque há registro nos quartéis da Polícia Militar de toda a viatura que sai e volta para o quartel, dos militares que estão de serviço. Então as escalas de serviço são suficientes para saber quem são os policiais que estavam na rua, bem como as imagens de televisão. Tá certo? Tem que ser preso esse pessoal que invadiu, tem que ser preso os policiais que foram coniventes, tem que ser preso o secretário de Justiça e Segurança Pública do Distrito Federal, e a gente só pode concordar com uma intervenção apenas na segurança pública, né? Porque, infelizmente, nós temos que administrar a política aqui no Brasil. Mas se fosse um governo de direita, que tivesse no poder o governo de direita, isso não seria negociado. O decreto não teria sido de intervenção federal apenas na justiça, na segurança pública do Distrito Federal, mas teria sido no governo do Distrito Federal. O senhor Ibanez Rocha também é outro conivente, porque sabia também. Nós sabemos já, nós vimos mensagem, eu recebi mensagem no meu telefone há 5, 6 dias atrás, de que isso aí ia acontecer. O Portal 247 também denunciou, né? O Joaquim de Carvalho fez uma reportagem sobre isso. Então, minha gente, a gente não pode aceitar. Infelizmente, é isso que nós vemos no Brasil. Infelizmente, é isso que pastores estão defendendo. Pastores, esses pastores têm que ser presos. Silas Malafaia tem que ser preso. Aquele outro que plantou uma notícia falsa, dizendo que tinha sido recebido uma sentença do STF, de Alexandre de Moraes, mandando se retratar. Aquele lá da Batista Lagoinha, lá, que está lá nos Estados Unidos, tem que ser preso. Pastores têm que ser presos. Pastores que estão incentivando qualquer crente que esteja no meio disso aí, né? Porque o restante são incentivados pelo agronegócio. Tem que ser rastreado também. E uma maneira ótima, o PT já pediu, o líder do PT já pediu a apreensão dos ônibus. Os ônibus têm que ficar apreendidos. E olhe lá se não houver dentro dos ônibus uma relação com todo mundo, com todos os participantes dessa baderna que a gente está tendo desgosto de ver aqui. Tá certo? Então, minha gente, é um vídeo aqui meio destrambelhado mesmo, né? É um vídeo de repulsa, é um vídeo de total
asco contra isso que está acontecendo, porque é um governo de esquerda eleito pelo povo, mas que todo esse levante foram, e infelizmente vocês sabem que aqui no meu portal, no meu portal, Davi Lima de Freitas, eu tenho responsabilizado pastores pelo que está acontecendo no Brasil, pelo que veio acontecendo no Brasil, inclusive durante as eleições, inclusive no dia da diplomação do Lula, né, no dia 12 de dezembro, quando foram invadidos também, sob a conivência e o olhar passivo da Polícia Militar, do Distrito Federal. Então, eu tenho responsabilizado pastores e reprimido cristãos, crentes, aqueles que se dizem crentes evangélicos, os quais eu responsabilizo pessoalmente pelo que está acontecendo. Vocês, pastores, são responsáveis, deveriam ser presos e julgados pelos atos que estão acontecendo hoje, pelo incentivo, porque legislação penal para isso nós temos. Legislação penal para isso nós temos. Está lá a partir do artigo 277, 278 do Código Penal, aqueles incentivar ou defender crime ou criminoso, ele deve ser preso. Deve ser preso. Então, nós não podemos admitir pastores que estão chamando, não estou falando de pastor que está defendendo o seu candidato, defendendo a sua postura, a sua ideologia de direita, com candidato tal, candidato esse, candidato aquele. Mas pastores que incentivam esse tipo de coisa tem que ser preso. Pastores mentirosos têm que ser presos. Pastores corruptos, Milton Ribeiro, aqueles 2 pastores da Assembleia de Deus que estavam, a corrupção tem que ser apurada e eles têm que ser punidos exemplarmente. Tem que ir para a cadeia. Minha gente, desculpem o tom, mas é porque eu realmente estou revoltado. Esse vídeo é um vídeo de revolta contra o que está acontecendo, contra o que eu estou vendo acontecendo no Brasil. Contra o que eu estou vendo acontecendo em Brasília. E não é só em Brasília, né? Lá em Araraquara, onde o prefeito é do PT, e o Lula estava lá porque está acontecendo problemas de ordem natural lá, morrendo pessoas, né? Também está acontecendo esse tipo de arruaça. Então, vamos para frente, nós temos que prender, nós temos que defender a Constituição, defender as instituições governamentais agora, com toda a força, aqueles que acreditam na democracia. Quem não acredita na democracia, né, e luta contra ela, que você pode até não acreditar, é um direito seu. Agora, a partir do momento em que você expressa esse pensamento, ou toma atitudes, né, como nós vimos agora, o Palácio da Justiça todo quebrado, né, todo quebrado, o auditório, né, o plenário, melhor dizendo, o plenário do Palácio da Justiça quebrado, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes quebrado. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Então é isso aí, minha gente. Vou continuar acompanhando aqui e vou já para o Facebook também gravar ao vivo lá, porque aqui eu ainda não posso gravar ao vivo. Mas fica aí esse meu desabafo fortíssimo, fortíssimo, no mesmo tom de Silas Malafaia. No mesmo tom de Silas Malafaia. O guru de Bolsonaro, dito pelo Flávio Bolsonaro durante a CPI, eu estava assistindo durante a CPI da Covid, tá certo? E Bolsonaro tem que ser preso e responsabilizado também. Também. Alan dos Santos tem que ser preso e responsabilizado também. E aqueles que fazem também a sua defesa. Aqueles que fazem a sua defesa, como Zezé de Camargo, que estava lá nos Estados Unidos, dando apoio, né? Porque só quem não acha o Alan dos Santos é a Interpol. Mas ele está em todos os lugares que se possa imaginar, onde ele pode ser filmado à vontade, inclusive desafiando. Quando estava na Disney, desafiando o STF, desafiando o ministro Alexandre de Moraes para que fosse prender. Então tem que ser preso. Faço esse manifesto aqui no mesmo tom de Silas Malafaia, apesar de não ter, de nenhuma maneira,
a mesma altura que eu estou, a altura que eu estou falando em repercussão. Eu sou um pobre Piauí, um pobre advogado piauiense aqui no interior do Piauí. Agora, esse cidadão tem que ser preso, né? É isso aí, minha gente. Vamos lá.